Fala galera, tudo bem com vocês? Me chamo Yuri Valles e o MXRF divulgou o seu último relatório gerencial. Venha saber comigo as principais informações e novidades sobre esse fundo imobiliário que é o queridinho da nossa Bolsa de Valores. Fala galera, aqui está a minha tela com vocês e antes de mostrar as principais informações e novidades sobre o MXRF, quero fazer aquele pedido tão especial. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Aqui nós já começamos com o comentário do gestor sobre as principais novidades no mês de outubro de 2020 para o MXRF, já que esse é o seu último relatório gerencial divulgado no mercado. Durante o mês de outubro, houve aquisição de mais de 10 papéis para o portfólio dos CRIs do MXRF, entre as operações do mercado primário e secundário, no montante de 180 milhões de reais, um montante bem expressivo e mostrando que ele está alocando cada vez mais rápido os recursos captados na sua última emissão de cotas. E também, durante o mês de outubro, houve o resgate antecipado e facultativo do CRI Helbort Multirenda, que compunha lá no book dos CRIs do MXRF. E no book já de fundos imobiliários, isso mesmo, o MX tem uma pequena parcela do seu PL alocado em outros fundos imobiliários, ele alienou parcialmente alguns desses fundos no montante total de quase 8 milhões de reais, deu 7,78 milhões. E também no seu book de permutas financeiras, ele investiu mais de 43,21 milhões de reais em 2 novos projetos localizados na cidade de São Paulo e que serão detalhados aqui nesse relatório gerencial. Além disso, ele vendeu a posição do seu CRI problemático que já vem se arrastando há vários anos, que é o CRI Cameron, que possui essas duas linhas aqui, de forma que não gerasse nenhuma perda de capital para o fundo. Então ele conseguiu recuperar o capital investido com a alienação desse CRI. E por que isso é muito bom? Porque esse CRI deu default para o MXRF, já vem se arrastando muitos anos, ele tentando recuperar o crédito que ele havia emprestado para esse recebível imobiliário. E ele correspondia aproximadamente a 0,64% do PL do MXRF. Atualmente, já que antigamente tinha um peso muito maior, mas como o MXRF fez uma série de emissões, inclusive a desse ano, acho que foi a terceira que ele fez nesse ano de 2020, ele conseguiu diminuir mais ainda o peso desse CRI problemático no seu portfólio e agora ele conseguiu passar esse problema para frente, para outras pessoas. Além disso, ele está com a estratégia de manter um portfólio composto de CRIs com boas qualidades e com taxas atraentes do ponto de vista risco-retorno. E com isso, o direcionamento da alocação dos papéis vão ser para high grade ou middle risk. O que isso quer dizer, pessoal? High grade são aqueles ativos que apresentam um risco baixo e middle risk aqueles que têm um risco médio, por se dizer. Então o MXRF não quer fazer investimentos em papéis de high yield. High yield seria o hectare e o habitat, que procuram aqueles papéis mais agressivos, que apresentam um risco-retorno mais elevado. Por isso que eles estão entregando mais resultados, porque na maioria, se vocês observarem o PL do Habitat, mais de 60%, hectare mais de 45%, estão em GPM mais uma taxa média de 11% ao mês. Então são ativos que podem apresentar um risco maior, principalmente de inadimplência, que pode gerar um default para o fundo. Isso nós não vamos entrar na seara das garantias para evitar isso, pessoal, mas que apresentam um risco maior. Já o MXRF, que um dia já foi um pouco mais arriscado no mercado, ele acaba agora estruturando suas operações para ser high grade e um pouquinho de middle risk, como nós vamos ver detalhados os CRIs que ele fez aquisição durante o mês de outubro. Isso, por um ponto, é bom, pois o cotista vai poder dormir um pouco mais sossegado, sem se preocupar tanto, com tanta dor de cabeça, já que as taxas de juros são bem pequenas mesmo, o índice muitas vezes será a própria CDI, como nós vamos observar logo adiante, e isso acaba gerando um conforto mais para o seu cotista. Mas, em contraparte, o que acontece? O que acontece é que os rendimentos tendem a cair, isso mesmo, já que procura papéis com risco menor, a tendência é que a sua remuneração seja menor. Remuneração menor vai ter o quê? Menos receitas e menos dividendos, menos lucros a serem distribuídos para os seus cotistas. Dessa forma, o rendimento é normal que ele haja uma correção
para baixo e diminua com o passar do tempo. Inclusive, nessa última emissão, o gestor colocou um dividendo médio para os próximos 12 meses em torno de 6 centavos, que é já abaixo da média que o MX possuía anteriormente, que era de 7 a 8 centavos. Ele chegou a distribuir 9, até mesmo 13 centavos no final de dezembro de 2019. Para quem era cotista, ficou feliz demais receber aqueles dividendos gordos naquele período. Então, ele acaba diminuindo seu risco e, consequentemente, seu rendimento. Isso tem um impacto? Tem um impacto muito grande, pois o nosso mercado ele acaba precificando muito o fundo imobiliário com base no seu dividend yield e esquece um pouco da sua segurança, do seu portfólio, das suas características, diversificação, qualidade do gestor e etc. Eles acabam precificando muito os fundos imobiliários com base no dividend yield. Então, com dividend yield baixo, as cotas tendem a corrigir para baixo. Por quê? Vocês precisam fazer uma média. Vamos supor, o MXRF estava distribuindo 7 centavos. Ele possuía um preço de R$ 10,60. Com base nisso, seu dividend yield anualizado estava em torno de quase 7,9%. E agora ele está distribuindo 6 centavos. Se formos fazer uma projeção anualizada, daria 72 centavos ao ano. E para termos aquele rendimento que ele estava distribuindo de quase 7,9%, a cota dele deveria valer um pouco mais baixa no mercado, em torno de R$ 9,00. E o mercado está segurando bem, pois está atualmente em R$ 10,24. Que daria um dividend yield anualizado ainda de 7%, que é um bom dividend yield, na verdade um excelente dividend yield, se formos olhar o risco, retorno, segurança dos ativos e as características, ele está passando por uma característica mais high grade, mais confortável para os seus cotistas. Então, se ele entregar ainda 6 centavos, pode ser que ele fique bem interessante. Agora, se porventura vier a cair, que pode ser que aconteça, nós vamos explicar o porquê lá no seu DRE, pois o MXRF ainda depende muito de permutas financeiras e quando ele passa a ser um perfil mais de high grade, ele acaba não conseguindo fazer permutas financeiras dependendo dos seus investimentos e também, o mais importante, ele não consegue alienar os CRIs no mercado secundário, promovendo um ganho de capital. Pois se ele tem CRIs com baixas taxas de juros, provavelmente um outro fundo imobiliário ou um outro comprador não vai querer, não vai ficar interessado naquele CRI com uma taxa pequena. Ele vai querer um CRI que tem uma taxa um pouco mais robusta, mais sólida, que vai garantir um retorno maior para ele. Então isso acaba dificultando a alienação do CRI no mercado secundário e gerando um ganho de capital, que também é um dos core business do MXRF, que tem gerado muito resultado, já gerou muito no passado por conta disso. E por que ele gerou? Porque ele estava desfazendo desses CRIs mais high yield para poder alocar em CRIs mais high grade. Então ele fez muito isso, gerou muito ganho de capital para os seus cotistas, por isso que ele distribuiu em média 7 centavos por cota, e agora para o futuro eu tenho uma projeção que ele vai ficar em torno de 5 a 6 centavos. Se ele cair para 5 centavos por cota, fazer uma projeção anualizada, se formos dividir pelo preço atual do mercado, vocês podem observar que ele não estaria rendendo um dividend yield nem em torno de 6%. E isso tende a fazer o quê? Tende, então, o mercado corrigir mais ainda. E aqui vai muito do seu risco-retorno, pessoal. Lembrando que também os fundos imobiliários estão atrelados à taxa de juros futuro. Se olharmos o IPCA 2035, vamos ver que ele já está subindo um pouco nessa taxa de juros. Então, se ela sobe um pouco, o pessoal acaba cobrando um pouco mais do que de retorno no fundo imobiliário, ou seja, pressiona as cotas do valor do fundo para baixo, porque quer garantir um dividend yield maior para ter um spread mais vantajoso. Senão não faz sentido, é melhor você aplicar na renda fixa do que pegar e correr o risco na renda variável de fundo imobiliário, pois ele é renda variável. Então suas cotas oscilam para cima e para baixo. Então, feitas essas considerações, nós temos aqui o seu fluxo financeiro. Vocês podem observar que ele teve quase 3 milhões de lucros imobiliários, ele teve quase 1,2 milhões de receitas de fundo imobiliário, 9 milhões de receitas dos seus recebidos imobiliários e teve um prejuízo aqui de R$280 mil por conta da oscilação negativa dos títulos públicos no mês de outubro de 2020, quando teve aquela marcação forte a mercado e acabou pegando e gerando vários prejuízos. Inclusive, nós já falamos que o LVBI perdeu quase R$1 milhão com base nessa marcação a mercado. Eu já gravei um vídeo sobre o seu relatório gerencial, vou deixar aqui em cima para vocês. Então, nós temos essas características do MXRF. Se ele não conseguir gerar esses lucros imobiliários, vocês podem observar que os lucros imobiliários correspondem a 1/3 das suas receitas
com CRIs. Então, se ele não conseguir gerar tanto lucro imobiliário, que eu acredito que não vai conseguir gerar tanto no futuro, então é normal que os seus rendimentos caiam. E com base em outubro, vocês podem ver que o rendimento já foi de 6 centavos a cota. Mas isso quer dizer que ele é um péssimo fundo imobiliário? Não, pelo contrário, por conta das suas características. O MXRF possui um portfólio bastante diversificado. 70% está em CRIs, que são recebíveis imobiliários, 14% ainda está em caixa, ele vai alocar esses recursos que foram captados na sua última emissão, 8% em fundos imobiliários e 7% em imóveis, por conta daquelas participações em empreendimento que faz permutas financeiras. Além disso, nós temos que os fundos imobiliários, então esses são os fundos que compõem a carteira do MX. É uma pena que aqui no seu relatório gerencial ele não coloca o seu preço médio. O Iridium coloca lá o seu preço médio no seu relatório de cada fundo imobiliário. Então dá uma noção para o cotista se ele está gerando lucro ou não, ou prejuízo com base nessa participação. Então fica aqui essa consideração e essa crítica que às vezes o gestor poderia colocar isso de forma mais transparente, aberto para os cotistas. E em relação a esses fundos imobiliários, no mês de outubro houve a alienação de cota do CVBI e também do KNCR11, que correspondeu àquele montante todo de quase 8 milhões, de forma individualizada, 500 mil do VBI, recebíveis, e também 7,2 milhões do KINEA, rendimentos imobiliários, que é o KNCR11. Agora nós temos aqui o que chama atenção, né, que é o crédito imobiliário, que é através de seus recebíveis imobiliários. Então ele adquiriu quase 180 milhões com 8 operações no mercado primário. E também já agora no mercado secundário, que o mercado secundário é o quê, pessoal? Ele ir lá e já comprar, por exemplo, de outro fundo imobiliário ou de outro investidor. Ele comprou o JCC Iguatemi Fortaleza com 2 séries, sendo 1 milhão em cada uma delas. E olha a taxa, ó, CDI mais 2,1% ao ano, uma taxa extremamente baixa demais, já que a CDI está em 1,9%, né, pessoal? E nós temos aqui também que houve o resgate antecipado de um CRI da Helbor Multirenda, né, que o MXRF detinha posição de mais de 3,5 milhões de reais e tinha sido alienado no mercado secundário em 10 milhões. Então, houve o resgate antecipado da Helbor, a Helbor já foi lá, ela tinha um prazo para vencimento desse recebível, então ela ia pagando a amortização, mais os juros, ela resolveu antecipar isso tudo e já quitar essa sua dívida com o MXRF. Além disso, ele fez a alienação de 10 milhões no mercado secundário no CRI da rede Dior, que inclusive acabou de fazer o seu IPO e foi o terceiro maior IPO da história aqui do Brasil, e do CRI Vila Leopoldina, gerando um ganho de capital de em torno de 1,17 milhões de reais. Então, olhem para vocês verem. Daquele relatório lá, daquele DRE que ele mostrou, para nós, um terço daquele ganho, que o ganho total foi de mais de 3 milhões de reais, um terço foi proveniente da alienação desses dois CRIs. Como eu mencionei, ele depende muito da alienação dos CRIs para gerar um ganho de capital. Só que, como ele já está quase que extinguindo os CRIs com boas taxas de juros do seu portfólio, ele não vai conseguir pegar e vender, por exemplo, um CRI da Helbor de CDI mais 2,1% e gerar um grande ganho de capital com essa alienação. Por mais da qualidade do devedor, essa remuneração é bastante baixa e eu fico bem receoso quanto a isso, apesar da segurança, tá, pessoal? Então acaba que vocês precisam fazer um peso, né, entre questão de segurança e questão de retorno, seria o velho risco-retorno. E aqui nós temos de forma mais detalhada essas operações, eu destaquei aqui quais foram as taxas de juros que ele obteve. Por exemplo, da CRI Creditas, que é mezanino 2, então fique atento, é mezanino, que ficou em IPCA mais 8,5%. Olha que já ficou com o quê? Já ficou com IPCA mais 8,5%. Por quê? Porque tem um risco maior nesse daqui. Como que funciona as classes aqui desse CRI do Creditas? Ele colocou, vem o sênior, o mezanino e o júnior, né? Que seria, pode-se dizer, a subordinado. Então, nós temos aqui o IPCA mais 8,5%, que já é uma taxa bem mais atrativa frente a esses demais. Além disso, ele conseguiu dar HF Engenharia aqui no nosso querido Estádio Goiás, lá na cidade de Rio Verde. Manda um abraço para o pessoal de Rio Verde. Inclusive, já fui convidado para a prefeitura. Na época eu jogava futebol americano, eu e o Jean. Rapaz do céu, que época boa. Nós pegamos, fizemos um evento bacana lá na cidade de Rio Verde. E ele pegou aqui um IGPM mais 12% ao ano. Olha, uma taxa muito atrativa. Oi, Yuri, então agora ficou bom, vai incrementar, high yield. Não vai ser bem assim como nós vamos ver a composição do seu portfólio. Por fim, tem o Siqueira Casco, que foi IPCA mais 6,95. E aqui que está a divisão do seu portfólio, pessoal. Se vocês observarem, o IPCA mais 5,27% corresponde a quase 30% dele, que está numa taxa média, por isso que ele está de middle risk.
né? Aqui o IPCA ele está aumentando, né? Está alongando o IPCA no longo prazo, a taxa de juros no longo prazo. Vamos colocar uma média de 4%, mais 5,27%, então a gente está ficando com uma taxa um pouco mais atrativa. O geral ficaria em torno de 9,48% ao ano, então já fica bem mais atrativo. Agora nós temos aqui esse CDI mais 2,56%, que é a média dos seus recebimentos de quase 63% do seu portfólio. E aqui que está a característica do MXRF, que ele está saindo para o high grade, então ele está baixando que virando um fundo de baixo risco. E se formos fazer essa composição novamente, já que está muito baixa a CDI, 1,9% ao ano, como eu havia mencionado, e formos fazer aqui quanto seria a rentabilidade média, estaria em torno de 4,5% ao ano, muito baixo. Tá? Então isso que está impactando diretamente nos seus resultados. E temos que o IGPM ele possui uma taxa média de 9,8% ao ano, que seria uma taxa excelente. Mas o problema é que o percentual do seu book corresponde então a 5,51%. Ou seja, mantém essa característica dele de middle risk para high grade. Eu considero ele mais hoje high grade do que middle risk por conta desse daqui, ó, mais de 60, quase 63%. Vamos fazer um comparativo com junho de 2020, podem observar que o high yield dele, que seria o atrelado ao IGPM, vem caindo, né? E até a sua taxa que aumentou um pouco, mas caiu a sua participação. Agora os demais, é importante frisar que ele ainda tem uma percentual no CDI, seria em torno de 117%. Qualquer instituição financeira acredita que você consegue um pouco mais que isso. Lógico que não vai ser aquele CDI liquidez diária do Banco Inter, né, gente? Mas se for para longo prazo, você vai conseguir uma taxa melhor do que essa que o MXRF possui no seu portfólio. Temos aqui os indexadores, né? Então é CDI+, IPCA+, GPM+, e um percentual de CDI, como eu mencionei, 63% está atrelado ao CDI+, aquela média de 2,56, vencimento para depois de 2028, então um prazo bem longo, que vai dar uma estabilidade nos seus rendimentos, nos seus recebimentos, nesse intervalo de tempo, né? A duration, vocês podem ver que é bem menor do que esse prazo. O que é a duration, Yuri? A duration, galera, aquele prazo de que as receitas, o lucro daquele empreendimento já conseguiria quitar essa dívida, entendeu? Então, como é um empreendimento que já tem, às vezes, um volume bacana de venda, né? Já possui uma fase de desenvolvimento avançada, então a duration dele é menor do que o prazo de vencimento do contrato. Então, isso é importante observar que, apesar que 53% vai vencer depois de 2028, 99% desses investimentos, a duration é anterior a 2028. Então tem aqui um calendário de pagamento bem bacana que o MX não deve ter problema para receber os seus rendimentos, que seria os juros e a atualização monetária, e também a amortização, que é a devolução do seu capital. E o destaque aqui para a alienação daquele CRI problemático, né? Aqueles, né, que ele possuía 2 do CRI Cameron, que tinha dado default anteriormente. E aqui nós temos a composição de sua carteira, vocês podem observar que o MXRF, salvo engano, é o maior fundo em número de recebíveis na sua carteira, sendo que o recebível com maior peso é esse aqui da Prevent Senior, que possui quase 5% do portfólio do MXRF, mas nem chega a isso. Então ele possui um portfólio bastante diversificado, que é muito bom isso, com taxas um pouco atrativas para alguns, mas tem taxas muito inferiores, igual esse daqui, ó, CDI mais 1,2%, ainda é pagamento semestral, que acaba prejudicando os seus rendimentos. Então essas foram as principais informações e notícias do MXRF. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, compartilhe ele, se inscreva no canal, comente se vocês são cotistas, se vocês gostam desse fundo imobiliário, e nos vemos no próximo vídeo.